Você deve saber que se você andar de cabeça baixa, sua coroa, ela cai. Por isso, postura. Você que é uma mulher bem resolvida, você que é um homem bem resolvido, não vai mais ficar de cabeça baixa. Sabe por quê? Porque você já ganhou a medalha, você já está forte no Senhor, você está aproveitando as oportunidades, sendo que talvez você faça tudo isso de uma maneira ordinária. Você tem sido medíocre e eu não estou aqui para falar mal de você, mas estou aqui para te ensinar, para sair da mediocridade, para sair da média, para ter uma vida extraordinária. E não é só daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, quando você conquistar a sua independência financeira, não. É a partir de agora. O que é que você pode fazer? Eu vou te ensinar. Por isso, fica comigo até o final desse vídeo, porque a semente de hoje é superação. Porque não é qualquer um que é coroado no final. Então, bora para esse vídeo que tá imperdível. Preste atenção em tudo, porque hoje é a última semente da quinta etapa. Agora só faltam mais duas para a gente fechar o ciclo da nossa semeadura. Das 23 sementes para a sua vida, hoje eu estou entregando a semente número 17. E é óbvio que você sabe que essa semente é só se você já atingiu a maturidade. Essa quinta etapa foi composta de 3 sementes. A primeira foi força, a segunda foi oportunidade. E hoje vamos fechar o ciclo com superação. Para isso, você que já fez toda essa tarefinha aqui, agora a gente vai passar para uma outra parte. E se você ainda não assistiu às sementes anteriores, a gente tem uma playlist da semente 1 que vai até a 23. Então, depois desse vídeo, você volta lá e assiste todas as que você perdeu. Porque existe um processo e você não deve pular etapas. Quando você busca um atalho numa prova, sabe o que acontece? Você é desclassificado, desclassificada. E você não quer isso para sua vida, né? Então, vamos lá. Tendo feito as suas forças e agarrado a oportunidade com todas as suas forças, mas ainda assim, às vezes, você fica para baixo. Você já ganhou a medalha. Por ter aproveitado a oportunidade, você foi merecedora ou merecedor desse prêmio. Mas, ainda assim, não bastou. Você ainda precisa encontrar ações extraordinárias para você se destacar. Porque muitas pessoas que correm, vamos fazer aqui um paralelo aos corredores, todos aqueles que concluem a prova, no final, eles ganham uma medalha, né? Por terem cumprido o processo. Agora, para chegar no pódio, para ser o número 1 e ter o destaque, ser o primeiro, segundo e terceiro colocados, aí não é todo mundo que ganha, não. E serão as medidas que eu vou te ensinar hoje para você ter o destaque e se tornar referência aonde Deus te chamou. Serão em todas as áreas? Óbvio que não. Mas naquela área em que você foi chamado pelo Senhor para existir, para viver e cumprir a sua missão e propósito, aí sim, aí tudo que eu vou te ensinar hoje, você fazendo valer, você vai encontrar esse destaque. E aí eu te pergunto, você quer ser coroada? Então levanta essa cabeça e vamos fazer tudo que precisa ser feito para você receber essa coroa. E eu tenho certeza que você quer ser coroada. Então para isso, saindo dessa parte aqui e vindo para essa aqui, resultado é igual a disciplina mais diligência. Você pode substituir disciplina por esforço e diligência sobre desempenho. É sobre isso que nós vamos tratar para que você supere todas as situações difíceis da sua vida, todos os obstáculos que impedem de você alcançar o seu objetivo, o resultado que você quer. A meta não é só para esse ano, não. As metas que você estipulou para a sua vida e, de fato, transforme seus sonhos em realidade. É isso. É para isso que um adulto existe. Para que existe uma macieira? Para quê? Para dar maçãs. Para que existe o sol? Para nos aquecer. Para que você existe? Para que o humano existe? O humano, ele é um ser. Assim como essas plantas, que são seres vivos. Acontece que essa planta aqui não sofre conflitos e nenhum tipo de crise existencial, porque ela sabe para que ela foi criada.
Essa planta aqui é um abacateiro, então ela jamais vai se esforçar para dar maçãs. Assim você também, que entende o seu propósito, a missão pela qual você nasceu, você entende que a felicidade nada mais é do que você cumprir a sua missão. Não é uma vida perfeita, mas é uma vida bem resolvida, onde você entende a sua identidade, você sabe para que você veio e você sabe que todos os obstáculos que acontecerem no seu caminho, você vai resolver para que você produza o seu fruto. Aqui, se houvesse algum tipo de praga, a gente acabaria com essa praga para quê? Para que ele oferecesse o abacate no seu devido tempo. Você, se o tempo de Deus já chegou na sua vida, você precisa superar esses obstáculos. Quais são os obstáculos? Eu queria que você pensasse agora, nesse momento. Quais são os obstáculos que impedem de você andar de cabeça erguida? O que é que tem feito você baixar a sua cabeça quando você mais precisa tomar a postura de um guerreiro, de uma guerreira de Deus? Lembra da passagem quando a gente tratou em outras sementes, na semente da força, quando eu ensinei e mostrei para vocês que nós precisamos treinar e não é só dizer eu sou forte, mas que você precisa não só compreender que você tem força em Deus, mas que você precisa treinar para se tornar um guerreiro, uma guerreira, e que o progresso e o sucesso é treinável. Então, foi para que quando chegasse na semente de hoje, você já estivesse bem ligadinho e aí a gente começasse a tratar isso daqui. Resultado que você quer. Anota aí. Quais são as metas, resultados e objetivos que você tem para sua vida? Essa é a tarefa. Faça uma lista desses resultados. E aí você vai agora colocar o que eu vou precisar me disciplinar para fazer isso. Você vai fazer uma outra lista. Para cada resultado que você anotou, você vai colocar uma lista no mínimo de 3 coisas que você precisa entrar com a disciplina. Ou seja, o esforço. E não é qualquer esforço. Lembra que eu falei? A medalha, você já aproveitou a oportunidade. Agora que você já está na corrida da vida, você precisa entrar em destaque. Então, não são apenas algumas ações que você vai fazer. Você precisa agora ser um pouco mais radical. Um atleta, ele não treina uma hora e meia por dia, assim como qualquer outra pessoa. Ele treina de maneira radicalmente. Ele se alimenta de uma maneira radical para ter o resultado que ele quer. Eu não sei se você quer se tornar um atleta. Se for assim, você vai precisar ser radical nisso. E não é fazer muitas coisas. Por isso eu não estou pedindo uma lista infinita de ações que você vai precisar usar para entrar aqui na disciplina. Mas o que eu estou te ensinando é que você precisa fazer cada coisa no seu tempo. E ao invés de fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo, você vai fazer uma coisa 1 milhão de vezes até você conseguir. Não vou fazer tal coisa com disciplina para ver se eu consigo. Eu vou fazer até conseguir. E aí você vai falar assim: Gisele, mas eu já me esforcei tanto na minha vida. Eu já tentei isso, já tentei aquilo, já até superei muitas situações difíceis, encarando todo o tempo com esforço. E talvez você já saiba de cor e salteado a passagem que está lá em Josué 1:9, quando Deus fala: ser forte e corajoso. Deus fala isso para Josué, para que ele não tema, porque o Senhor é com ele. E você não só sabe essa passagem de cor, mas você tem se esforçado, sabe que o Senhor é contigo e ainda não conseguiu o resultado. Por quê? Porque você parou aqui na disciplina, no esforço. Mas faltou aqui, a diligência, que é o aprimoramento. É o seu alto desempenho, é a alta performance. E como fazer para entrar aqui na diligência, Gisele? É melhorando todos os dias. Por isso, não basta você fazer muitas coisas. Eu sei, porque eu também sou assim, uma pessoa que faz muitas coisas e consegue bons resultados em muitas coisas. Mas para você se tornar extraordinária, você precisa abrir mão de muitas coisas boas que você faz e focar, canalizar em uma delas que você quer de cada vez, até você se tornar
extraordinária naquilo que você escolheu. E depois você pode ir fazendo outras e outras. Há uma diferença muito grande, a gente fala sobre isso na nossa comunidade, sobre ser multipotencial e ser multitarefas. O que vai dar resultado na sua vida é ser uma pessoa de multipotencialidade, onde você tem um potencial enorme em diversas áreas, você já recebeu muitos talentos, mas você sabe o momento oportuno de utilizar cada talento seu para que você seja extraordinária. Só assim, muito mais do que medalha, você vai conseguir atingir o pódio que Deus quer na área em que você foi chamada. Entendido isso? Agora, eu não vou ler aqui, mas eu quero que você reflita, além da passagem de Josué 1:9, eu quero que você pense em duas histórias. A primeira história que eu quero falar para vocês aqui, eu lembro até... Ah, meu Deus, quem é que não tem filho e não lembra de musiquinha de criança, né? Eu lembro aqui da musiquinha que é dessa primeira história que eu vou falar pra vocês, que é a história de Sansão. Tem uma musiquinha que diz assim, não canto bem, tá? Mas a musiquinha das crianças fala assim, se eu errar vocês me corrijam, tá bom? Mas fala, Sansão, um herói do cabelão, mas que tinha a cabeça de um tamanho de feijão. Sansão, um herói do cabelão, mas que tinha a cabeça de um tamanho de feijão. A música fala mais ou menos sobre isso e dá pra você entender. Sansão, ele foi uma referência em relação à força do braço, mas que a cabeça estava muito, muito fraca. E é essa primeira história que eu quero destacar aqui, porque o seu esforço, às vezes, a sua disciplina vai mostrar que de fato você é forte e que você é extraordinariamente boa ou bom em uma determinada área. Acontece que quando você transforma essa força para a sua própria glória, para os seus próprios deleites, você vai ser um exemplo de superação, porque Sansão foi conhecido assim. Mas uma superação que vai durar por um tempo e que não vai gerar resultado para a vida eterna. A superação que eu vou te ensinar a ter aqui, para que você se torne referência, não é limitada somente a essa terra. E é por isso que eu vou trazer uma outra história aqui, que você provavelmente também conhece muito bem. Está lá em Gênesis, começa no capítulo 37. Se você depois quiser conferir, pode conferir a história de Sansão, que está em Juízes, capítulo 13, e aí você vai até o 16. E agora, como eu falei, a história de José. José é um outro exemplo de superação. Uma superação atrás da outra. Haja vista todos os perrengues da vida que ele teve que enfrentar. O primeiro deles foi que os irmãos, seus próprios irmãos, o invejavam. Às vezes você está deixando de ir para a igreja de fato por causa do irmãozinho que está falando uma coisa de você, está arranjando picuinhas. Pelo amor de Deus, não fique assim. Entre agora com a superação, que são ações super, ações extraordinárias, ações fora do comum. Todo mundo vai estar esperando que você revide uma palavra maldita para você. O que você vai fazer? Uma super ação. Você vai bendizer aqueles que te maldizem. Você, é claro, que não precisa estar envolvida com pessoas tóxicas, mas a partir do momento que você percebeu que a pessoa que está agindo, liberando lixos para a sua vida com palavras malditas, você vai deixar aquilo dali enfermar o seu coração? Não, se afaste, mas cumpra aquilo que a palavra diz. Bendiga aqueles que te maldizem. Nossa, como essa pessoa... E como é que a gente pode fazer isso? Como é que você pode dar um outro significado para essa situação? Você entrar com a compaixão. A compaixão, ela é uma super ação. É a graça que nós recebemos de Deus, que nós nem mesmo merecemos, mas ainda assim nós recebemos. Se você tem um coração alinhado com o de Deus, com certeza, Deus vai te dar alguns tipos de ações que no natural você não faria. O que a gente pode aprender com essa história de José é que por mais que você já tenha superado alguma situação difícil na sua vida, você estava em um patamar, um nível. Toda vez que você subir para um outro nível, você vai enfrentar outras situações em que você vai precisar superar também. A primeira situação que José precisou enfrentar foi saber lidar. Foi o relacionamento com os seus irmãos que o invejavam. Ele precisava conviver com aquilo, embora fosse uma situação externa, uma ameaça a ele. Assim como essa ameaça se concretizou quando ele foi vendido para os egípcios.
E aí ele teve que superar essa situação. A rejeição, o relacionamento, né, que por parte dos seus irmãos estava mal resolvido e agora tendo sido vendido. Então ele teve que lidar agora e superar em uma situação de escravidão. E ali ele não só superou aquela situação, como ele foi colocado em um alto cargo, né? Um cargo de alto nível. Sendo que quando ele já estava ali, muito bem na fita, o que aconteceu? A mulher de Potifar deu em cima dele. E você já conhece toda aquela história, ele fugiu, saiu pelado dentro daquela situação. E o que aconteceu com ele? Ele foi preso. Outra situação ali para ele superar. Ele podia estar reclamando da vida. Ele podia estar falando mal de tudo e de todos, inclusive reclamando com Deus, por que Deus havia feito aquilo com ele. Mas ele entendia que cada não que ele estava recebendo, cada aflição e cada obstáculo que ele estava enfrentando, é porque ele estava se aproximando do resultado que Deus tinha para ele, que era governo. Deus te chama hoje para governar. Você vai superar situações na sua vida para que você cumpra a sua missão. E aonde você se tornar referência não é para você ser melhor do que ninguém, é para você servir melhor aqueles que estão abaixo de você. E aí, ele lá na prisão, você já conhece toda a história, foi esquecido lá durante um tempo, mas durante o tempo que ele foi esquecido pelos outros, ele não foi esquecido por Deus. E nesse processo, ele foi superando. Tanto que José, ele era responsável, ele se tornou até responsável por outros presos lá na prisão. E durante aquele processo, ele dava testemunho e servia as pessoas que estavam lá. Inclusive, quando ele trazia a revelação dos sonhos nos quais as pessoas tinham. Quando Faraó precisou de alguém, aí chegou o tempo. Eu quero que você, no processo de superação da sua vida, você entenda. Mesmo você já tendo superado, galgado vários cargos, vários títulos, várias situações, seja humilde em todo tempo. Não tenha vergonha se você foi presa numa situação, se falaram mal de você, se você foi injustiçada, se você tem a promessa de Deus. Quando você entende que para você superar uma certa ação, você precisa focar no alvo que é Cristo e nas promessas dele, você consegue resistir e passar com glória por todo e qualquer tipo de perseguição, mesmo que ela, aos seus olhos naturais e no tempo cronológico, ela demore. Foi quando então, não só trouxe a revelação do sonho, mas ele também conquistou um alto cargo de governador do Egito, estando à frente de todo o processo administrativo. Mas se fosse só até aí, já estava bom. Ele precisou superar um outro processo, quando os seus irmãos, que haviam injustiçado dele, feito com que ele passasse por toda essa situação difícil, quando seus irmãos foram até ele. E ali está o perdão. Se você não superar alguma ferida que te fizeram no passado, você jamais vai conseguir o prêmio, o pódio. Você vai até ganhar algumas batalhas, você vai ganhar até algumas medalhas pelo caminho. Mas a coroa que Deus preparou para você, para que você seja referência nessa área na qual Ele te chamou para cumprir o propósito da sua vida, você não vai conseguir. Não sou eu quem estou dizendo isso, mas a palavra de Deus diz: se você não perdoar aqueles que te fazem mal, aqueles que te ofendem, Deus também não perdoará você. Mas a boa notícia é, se você abandona os seus pecados, o pecado da ausência do perdão, o pecado de não se aprimorar com diligência, porque em cada etapa José foi se tornando cada vez mais diligente. José, ele não só tinha disciplina para fazer aquilo que precisava ser feito, mas ele utilizava com diligência para fazer o melhor, mesmo estando numa situação pior. Ele estava pior do que quando ele estava em Potifar, lá governando, administrando a casa de Potifar. Ele ficou numa situação pior lá na cadeia. Mas ele, ao invés de ter só disciplina, vou ficar aqui na minha, né, já estou preso mesmo, não. Ele agiu com diligência, ele foi aprimorando, ele foi sendo proativo. E você? Você tem superado as circunstâncias na sua vida como? De cabeça baixa? Você não vai conseguir desfrutar dessa coroa. Como é que você tem desfrutado? Como é que você tem enfrentado as situações da sua vida com diligência? Como é que tem sido o seu desempenho? Com melhora e progresso ou então com estagnação e retrocesso?
Porque a realização dos seus sonhos, a realização das suas metas para 2023, 2024, 2025, 2050, para a época que for da sua vida, a realização delas consiste na disciplina mais diligência, ou seja, esforço mais aprimoramento, esforço, trabalho duro mais desempenho, um alto desempenho. A soma disso daqui vai dar o resultado que você quer. Se você não tem disciplina, se você não tem aprimoramento, você não terá o resultado positivo. E digo mais, a disciplina nada mais é do que você desconhecer sobre algo e após conhecer, você começar a fazer. E eu tô aqui para dar um sacode hoje em você e dizer, se você sabe o que precisa ser feito e você não está fazendo, você não é uma pessoa indisciplinada. Você é uma pessoa irresponsável. E disso o Senhor vai te pedir conta. O clima ficou pesado? Ficou? Mas é para você entender que Deus tem o melhor para a sua vida. E uma coisa é certa, aquilo que Deus tem para você, não tem principado, não tem potestade, não tem perseguição, aflição nesse mundo que pode tirar isso de você, a não ser uma pessoa, que é você mesmo. Olhe-se no espelho agora e diga para você mesmo, eu estou disposto, ou então eu estou disposta a fazer com esforço, disciplina, tudo que eu sei que tenho que fazer, inclusive essa tarefa daqui, que é a tarefa de hoje. E eu me comprometo com diligência, me comprometo diante do Senhor, fazer o meu melhor a cada dia. E melhor mais um pouquinho, todos os dias, para ter o resultado das promessas que Deus tem para mim. Se você assume esse compromisso com você mesmo e com Deus, é certo que a gente junto vai criar essa ambiência. É isso que a gente faz lá na comunidade, trazendo agora, né, uma ambiência mais leve, mas é necessário às vezes você acordar para a vida, porque existe uma palavra que diz que já era para você estarem comendo agora comida mais sólida, mas Deus ainda estava dando leitinho. Se hoje veio essa palavra um pouco mais pesada, um pouco mais sólida para você, é porque Deus sabe que você já amadureceu para você receber a coroa da justiça. Tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é de boa fama, que seja isso que ocupe o seu pensamento, para que você traga isso como sentimento e venha a ser o seu comportamento e os seus hábitos a partir de agora, que você supere todas as situações difíceis que você já enfrentou na vida e outras mais, que em outros níveis virão acontecer. Para quê? Para que você seja uma referência e a glória de Deus aqui nessa terra. Hoje a gente está encerrando essa 5ª etapa, amanhã começa a 6ª e penúltima etapa e você não pode ficar de fora não. Aguardo você para a próxima semente. Até lá!